Boa noite a todos. Gente, estar aqui para mim não é muito fácil. Eu não tenho essa habilidade que a Liliane, que a Sara já tem, não tenho essa intimidade com o microfone. Mas vamos lá, é para Deus. Me apresentando, eu acredito que nem todo mundo talvez me conheça. Eu venho mais no culto da manhã, no culto da noite não costumo vir tanto. Quem vem mais é meu esposo, ele é bem conhecido. Mas eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou advogada, sou mãe do Bernardo, ali da cadeirinha de rodas, sou mãe agora do Martim. E por que a Liliane me escolheu para esse testemunho? Acredito que seja pelo fato de ser mãe atípica. Acho que foge do que a maioria das mães aqui são. Eu acho que ninguém tem tanta ideia de como é a realidade da mãe atípica. Aí eu separei aqui alguns tópicos para falar, porque se eu for falar com detalhes sobre tudo, eu vou ficar aqui o culto inteiro. E eu vou falar, às vezes, até o que não seria tão necessário. Mas, enfim, eu coloquei alguns tópicos e vou falar sobre eles. O diagnóstico do Bernardo, começando por isso. Acho que muitas vezes a gente vê o Bernardo, tem curiosidade de saber o diagnóstico dele, não tem tanta noção do que aconteceu para ele ter hoje o que ele tem de sequela. Tudo que ele tem hoje foi advindo do parto. Eu tive uma gestação tranquila até o 9º mês da gestação e no momento do parto foi escolhido o parto normal, na verdade já tinha sido escolhido durante a gravidez toda. E no momento do parto não foi possível ter o parto normal, ele não encaixou, não ficou na posição necessária para isso. Foi necessário fazer uma cesariana de emergência, mas foi feito quando ele já estava em sofrimento fetal. E aí, acho que as mães devem entender, quando a criança nasce, é feita uma avaliação do APGAR dela, que é a avaliação geral ali do estado de saúde da criança, dos sinais que ela apresenta. E o ideal é que seja pelo menos 8 e evolua para 9 depois de 5 minutos. Ele nasceu com APGAR 2 e evoluiu para 4 depois de 5 minutos. Então, era muito baixo. E aí, a gente já imaginava que talvez ele fosse ter sequelas, só não tinha dimensão do quanto. A gente era muito jovem, inexperiente, mas, enfim, a gente foi descobrindo aos poucos o que viria pela frente. Vários exames, várias consultas, até chegar no diagnóstico. E o diagnóstico entendeu que ele tem uma encefalopatia, paralisia cerebral, e ele ficaria limitado a uma cadeira de rodas. A princípio ninguém fala, mas a gente percebeu que seria assim. Ficaria numa cadeira de rodas para o resto da vida. E depois a gente foi percebendo que ele precisaria de outras coisas, como, por exemplo, colocar uma sonda gástrica para se alimentar. Ele não consegue se alimentar pela boca. E aí a gente teve uma ideia do que teria de desafios no dia a dia a partir dali. E aí, de lá para cá, muita terapia, muita consulta, muito exame, e a rotina da gente passou a ser essa. No começo a gente não esperava, ninguém espera ter um filho especial, né? E aí vem a quebra de expectativa, porque a gente acha que a gente tem controle sobre alguma coisa. A gente engravida, eu não sei se sou só eu imagino que toda mãe trace ali o que ela quer para o futuro do filho. Com tantos meses, está sorrindo. Na verdade, nem o que quer, né? É o que é esperado mesmo. Com tantos meses, sentar com um aninho, andar, falar, enfim. Eu quero que ele seja estudioso, que ele faça tal curso na faculdade. E eu era muito de planejar nesse sentido. E teve um momento que eu percebi que não seria assim, que o fluxo dele seria outro. E aí que Deus começou a nos trabalhar todos os dias para a gente entender que não era pela gente, que era por Ele. Era Ele quem nos daria força todos os dias para não seguir mais essa expectativa que a gente tinha e entender que, para Ele, o básico, a gente já precisaria se contentar com Ele. Como, por exemplo, eu até coloquei aqui uns contrapontos, né, para fazer. Por exemplo, a mãe fica feliz, geralmente a mãe típica, né, fica feliz que, com 2, 3 anos de idade, a criança saiu das fraldas. A gente sabia que o Bernardo não sairia das fraldas. Com tal idade, entrar na escola. A gente saberia que ele não iria para a escola. Ou, se fosse, não era para a escola comum, né? Não era ali para aprender a ler, a escrever, enfim. Então, tudo isso, Deus foi mostrando para a gente que seria diferente, que a gente precisaria se adaptar. E a gente foi se adaptando.
Mas para a gente, isso era o de menos. Porque o que a gente queria, o que a gente foi percebendo que não seria tão fácil, era todos os dias ele estar bem, acordar bem. O Bernardo passou por muitas internações médicas, muitas. Até os 2 anos de idade, ele ficava internado 5 vezes por ano. Ele passava mais tempo, muitas vezes, no hospital do que em casa. Até que chegou um momento que colocou a sonda gástrica, melhorou para se alimentar, melhorou a nutrição dele, o ganho de peso, e aí ele parou de ter pneumonia, porque a pneumonia que ele tinha sempre, que era o motivo das internações, era por aspirar o alimento que ele comia até então pela boca. E aí passou a ser pela sonda, melhorou esse ponto. Mas ainda tinha outras lutas pela frente. Crise convulsiva, ele tinha muita mesmo. Até os 4, 5 anos de idade era frequente. Enfim, Deus nos fez perceber que para a gente a luta seria outra. Todos os dias era agradecer pelo fato de ele estar vivo. E aí, até mudando um pouco aqui a forma que eu coloquei o roteiro, me perguntam, por que você não reclama? Por que você não murmura? Quem vê de fora parece que seria fácil, né? Murmurar, porque é tão mais difícil. Para quem não está vendo de fora, é algo tão inimaginável como seria, né, a pessoa ser mãe de uma criança assim. A gente não murmura por alguns motivos. Primeiro, a gente agradece pelo fato de ele estar vivo. Todos os dias, o fato de ele acordar para a gente já é suficiente. Eu durmo, eu oro para que no dia seguinte ele acorde. E é só isso. Ele acordar para a gente já é suficiente. E coisas simples, como, por exemplo, o fato de ele estar em casa. Hoje ele não está numa internação médica. Que bom, ele está com a gente. Isso também já é muito. E uma outra questão sobre a murmuração. O que a gente aprendeu? Eu ouvi... alguém me contou essa história quando eu trabalhava num escritório, uma colega de trabalho, falando também sobre eu não reclamar, sobre o diagnóstico do Bernardo. Ela me falou, Jéssica, me lembrei de uma história que uma amiga minha me falou, me contou. Uma moça pensava em fazer uma viagem para a Itália. Ela se programou para fazer essa viagem para a Itália, comprou passagem, traçou roteiro, escolheu o hotel, escolheu os pontos turísticos que ela iria visitar, e estava sonhando com a Itália. De repente, aconteceu algum problema no voo, teve um desvio, e ela precisou desembarcar na Holanda. E ela não estava esperando desembarcar na Holanda, ela sonhou com a Itália. E ela começou a pensar, por que eu não estou na Itália? Mas se eu estivesse na Itália, seria muito melhor. Mas na Itália eu ia fazer isso. Na Itália eu iria conhecer tal ponto turístico. Só que ela começou a pensar, mas se eu ficar pensando como seria a Itália, como seria se eu estivesse na Itália, eu não vou viver a Holanda, e eu estou na Holanda. Então, eu vou aproveitar que eu estou na Holanda e vou viver intensamente o que a Holanda tem para me oferecer. E, para mim, essa história é maravilhosa, porque ela se encaixa perfeitamente no que a gente enfrenta com o Bernardo. Se eu parar para pensar, como seria se ele andasse? Como seria se ele corresse? Como seria se ele estudasse? Se ele escolhesse uma faculdade? Eu não ia viver o que ele tem para me oferecer. E ele tem muito para me oferecer. Então, para mim, essa história marcou muito. E, assim, eu já não era de reclamar, então, para mim, fez mais sentido ainda acreditar que o caminho era esse. E a gente sabe, a palavra de Deus fala que Deus não se agrada com a murmuração, com a reclamação. A gente mostra um descontentamento com Deus. A gente demonstra uma ingratidão com a murmuração. E a gente tem que agradecer, porque muita criança especial não chega na idade do Bernardo. A gente viu muito isso acontecer. Quantas e quantas internações médicas a gente enfrentou com o Bernardo e viu muita criança morrer ali. O Eric, inclusive, chegou a ajudar os pais de uma criança do interior que perderam um filho numa internação médica que estava junto com o Bernardo na mesma UTI. Então, é aí que a gente percebe o quanto a gente não tem o que reclamar. Não tem. E uma outra questão também para a gente que, para mim, pelo menos, que pega muito eu ouvi muito essa frase, e eu sei que quem fala com boa intenção, quer, de certa forma, enaltecer a mãe, o pai, né, que cuidam de um filho especial. Mas eu ouvi muito, Deus dá filho especial para uma mãe especial. E eu não concordo com essa frase, porque eu acho que ela enaltece o ser humano. E a gente não é digno disso. Eu sou fraca, eu sou falha, eu tenho medo,
eu tenho temor. Todos os dias eu tenho medo de talvez o Bernardo dormir e como ele vai ser no dia seguinte, ele vai acordar. Então eu tenho esses medos, eu tenho essa fraqueza. Quem me dá força é o Senhor. Eu não nasci pronta, Ele não me escolheu porque eu estava pronta. Ele me escolheu porque de alguma forma eu precisava passar por isso. Porque Ele é um presente mesmo. Então Ele tinha muito para me fazer crescer. Eu era muito jovem, eu não tinha ideia de como seria ser mãe. Eu já comecei sendo mãe da maneira talvez mais difícil. Não sei se é mais difícil, mas pelo menos esperada por todo mundo. E é isso, digno de honra, louvor, é Deus. É Ele que me faz levantar todos os dias e ter força para cuidar do Bernardo como ele merece. Essa semana foi uma semana de provação. O Bernardo teve 4 noites sem conseguir dormir. Ele toma remédio controlado para convulsão. Esses remédios geralmente dão o sono que ele precisa à noite, mas ele não conseguia ter esse sono. E aí, por falta de dormir, no outro dia ele ficava sonolento, nada parava no estômago, ele começava a vomitar sem parar, desidratava. E a gente não querendo ter que levar no hospital, porque aí leva por um motivo, e lá talvez venha uma questão respiratória, que ele já é frágil nesse sentido. Então, essa semana foi uma luta para a gente. Eu pensei, meu testemunho de domingo ele vai ter muita força mesmo, porque não é nem só a bagagem desses 10 anos de idade do Bernardo. Ainda teve essa semana, que foi uma semana muito difícil para ele e para a gente. E agora tem uma novidade, né? Eu estou sendo mãe típica. Para mim é uma novidade. Para todo mundo é algo comum, esperado. Para mim é diferente. Eu comecei sendo mãe atípica, então acho que eu comecei do jeito mais difícil. E agora eu acho que eu estou sendo mãe de um jeito um pouco mais leve. Mais leve, graças a Deus, porque hoje a gente enfrenta um momento um pouco mais fácil na nossa vida. Até financeiramente falando, graças a Deus, hoje está muito melhor. E o Bernardo está com a saúde um pouco mais estável, então ficou mais fácil para pensar no segundo filho. Foi tudo muito pensado, muito planejado. Mas, mais uma vez, a gente acha que a gente tem controle de tudo, né? E Deus puxa o tapete da gente, lembra que a gente não tem controle de nada. O Martinho, a gente planeja ele há pelo menos uns 4 anos. E se organizou para isso, esperou o Bernardo ficar bem, esperou um momento melhor financeiramente, esperou eu conseguir sair do trabalho que eu tinha, trabalhava para um escritório, para conseguir trabalhar para mim, montar o nosso escritório de advocacia em casa. Hoje a gente tem o nosso escritório, trabalhamos eu e o Eric juntos, e a gente consegue ficar com eles o tempo todo. Mas há um tempo atrás não era assim. Então o Martim veio no momento certo, abençoado por Deus. Mas fugiu do controle que a gente acha que a gente tem, porque a gente planejou ter em Goiânia, numa certa maternidade, a médica que ia fazer o parto, o dia do nascimento dele, a hora do nascimento dele, tinha até hora marcada para ele nascer. Deus quis diferente. Ele nasceu em Brasília, durante uma viagem, a gente não esperava, prematuro, de 30 semanas, 7 meses, muito prematuro, inclusive. E ali a gente já teve todos os medos, todo o temor, de novo, do que viria pela frente. Porque era meu segundo parto, que eu não tinha controle de nada e que nada seguiu o que eu tinha planejado. Mas Deus, mais uma vez, usou isso para mostrar que Ele é com a gente. Ele não nos abandonou. O nascimento do Martim foi inesperado, mas graças a Deus foi tudo bem, deu tudo certo. A gente foi muito bem amparado lá em Brasília. Precisou ficar lá por um mês, até conseguir vir embora com ele sem nenhum risco. Mas até adiantando um testemunho que eu daria no momento do batismo do Martim, que seria daqui a alguns meses, mas eu senti que eu tenho que falar agora. Lá, durante a internação dele, para maturar todo o organismo dele, ele fez uma primeira ultrassonografia da cabecinha, ultrassonografia de transfontanela, para ver se tinha alguma hemorragia, que é comum em prematuros, hemorragia. E foi feita essa ultrassom e constataram hemorragia de grau 2. Numa escala de 1 a 4, ele tinha o grau 2, então, assim, não era a hemorragia mais preocupante, mas despertava um alerta. E a gente não sabia se ele teria sequela ou não. A prematuridade, por si só, ela já pode trazer sequela. E ainda com essa hemorragia grau 2, a gente se preocupou. E, mais uma vez, eu dobrei os joelhos e pedi para Deus
porque iria repetir essa ultrassom na semana seguinte. Pedi para Deus para que, quando fosse repetida, não constasse nada, como se a mancha nunca tivesse estado ali em nenhum momento. Eu sei que Deus poderia ter deixado a hemorragia ali e ainda assim ele não ter sequelas com ela ali. Mas eu pedi para que não aparecesse. E foi assim que aconteceu. Segunda-feira, semana seguinte, foi feita ultrassonografia da cabeça e não constou mais nada. O próprio organismo dele drenou essa hemorragia e ela desapareceu. E depois disso fez mais uma e só confirmou que estava tudo bem. E de lá para cá ele foi evoluindo, foi melhorando, e com quase um mês de internação ele recebeu alta e a gente pôde trazer ele para casa. E agora a gente vive esse momento maravilhoso de estar com os dois. Hoje eu vivo a maternidade atípica e a maternidade típica. Atípica para mim é novidade. Eu me pego o tempo todo olhando os marcos de desenvolvimento. O que tem que fazer com 2 meses? O que a criança tem que fazer com 4 meses? Com 5 meses? Porque eu não tenho ideia. Para mim foi tudo tão diferente com o Bernardo que eu não sei como é ser mãe típica. Eu estou aprendendo agora. Eu acho que cada filho traz um aprendizado. Mas para mim tem sido novidade. E eu não poderia deixar de agradecer ao meu marido. Não tem como. Porque sozinho eu não conseguiria. Tudo que a gente faz juntos. Por eles, pela casa, tudo a gente divide. Eu estou cuidando de um, o Eric está cuidando de outro. Aí a gente troca, eu cuido do outro, ele volta para o primeiro. E assim a gente faz. Dia e noite, acordar de madrugada. Por conta do Martim, que é bebê, ou pelo Bernardo, que às vezes não consegue dormir. Então, eu só consigo porque ele me ajuda. Então, é Dia das Mães, talvez a gente enalteceria aqui a mãe, mas sem o pai, também eu não conseguiria. Eu falo por mim, eu não conseguiria. Ele me dá forças quando eu tenho medo, eu gosto de planejar tudo, de calcular tudo, e ele é mais de viver um dia de cada vez. Então, ele já me puxa esse tapete um pouco para eu sossegar o coração e viver um dia de cada vez. E mais um motivo, só para fechar, mais um motivo que eu me lembrei agora para não reclamar. Nesses momentos de internação do Bernardo, a gente viu de tudo. Não só o mais grave, que é o falecimento de muita criança com a mesma condição de saúde dele, mas a gente vê também que aquelas crianças que sobrevivem, muitas vezes vivem uma vida muito difícil, às vezes muito precária financeiramente, sem o apoio de pai, só tem a mãe. Se a gente está acostumado a ver mãe solo na maternidade típica, na atípica é muito maior, é muito maior. O índice de abandono de mãe com criança atípica é muito grande. Então a gente vê muita mãe solo. Por exemplo, a gente vai muito no CRER. No CRER, a cada 20 crianças atípicas ali, 1 ou 2 tem pai presente. Os outros realmente não têm. E é muito mais difícil para as mães. E as que ainda cuidam sozinhas, a maioria enfrenta dificuldade financeira muito grande, de viver só com, muitas vezes, o benefício previdenciário que a criança recebe. É muito difícil. A gente sabe que esse benefício ele é consumido só com a medicação, fralda e fórmula que a criança toma. Quando dá para tudo isso? Então, a gente sabe que isso é muito difícil. Não ter rede de apoio. Geralmente, a mãe atípica não tem rede de apoio. E quando não tem o pai presente também é muito mais difícil. Então, eu sou grata a Deus por isso. Por ele ter escolhido o homem que ele escolheu para ser pai dos meus filhos. Tanto do Bernardo, que é especial, quanto do Martim também. E o Martim veio para ser a cereja do bolo da nossa família. Ele veio para fechar a fábrica, mas ele veio para acrescentar muito na nossa família. Eu percebo a ligação que o Bernardo tem com ele. A gente coloca o Martim para deitar no colo do Bernardo. Quando o Bernardo está deitado, coloca ele ali junto. A feição do Bernardo muda na hora. E eles mostram uma reação que, muita gente me pergunta, ele entende que é irmão dele? Ele entende o que está acontecendo? Eu falo, ele entende do jeito dele. Ele entende com o coração. Ele não entende como outra criança que fala, meu irmão deitou do meu lado, vou abraçar, vou beijar. Ele não entende assim, mas ele entende com o coração. E a gente quer e vai ensinar o Martim a crescer cuidando do Bernardo. Entendendo que o Bernardo precisa de uma atenção, precisa de um cuidado, precisa de um amor, que para ele vai ser algo natural. Dar esse amor para o irmão. Então, por isso que o Martim também é tão especial para a gente, mesmo não sendo especial, mesmo não sendo atípico. E é isso, eu só tenho a agradecer a Deus
por esse momento. Para mim, como eu falei, não é tão fácil estar aqui, eu não tenho tanta habilidade para falar com muita gente me olhando, mas Deus me ajudou. E foi isso.